muito contato, mas tive alguns contatos com o marido dela enquanto estava vivo, um herói nacional que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje em dia quer. Em 2016, quando era deputado, Bolsonaro foi vaiado por outros parlamentares ao homenagear Ustra durante a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Carlos Alberto Brilhante Ustra comandou o DOI-CODE em São Paulo, um dos principais órgãos de repressão no período militar. O coronel foi o primeiro integrante do Exército a ser declarado pela Justiça como responsável por casos de tortura cometidos durante a ditadura. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Para nós mulheres, eu acho, para os companheiros também, é alguma coisa muito violenta. Eu já relatei esse fato. É algo, não é nem nojento, eu não sei descrever o que significa para uma mulher. Um torturador introduzir o dedo, um fio elétrico, na sua parte mais íntima. Aconteceram muita violência sexual entre homens e mulheres, né? Isso eu acho que é uma das coisas que o relatório final da comissão vai deixar claro, que a violência sexual era uma prática muito disseminada, muito mais do que se imagina. Tinha um torturador de nome Gaeta, esse inclusive é o nome dele mesmo, porque eles usavam muito codinome, mas esse era o nome dele, Gaeta. Se não me engano, Lorival Gaeta. Ele se masturbando e jogando esperma em cima de mim. Ana Kucinski, ela foi muito torturada. Tá? Ela estava visivelmente que havia sido violentada. Para mim foi uma cena que eu nunca vou esquecer. O Ustra ter coragem, ou covardia, não sei como chama esse gesto, de levar os meus 2 filhos para dentro da sala de tortura, eu na cadeia de dragão. Eu acho assim, para mim foi a coisa mais... Eu não sabia o que fazer. Eu lembro que minha filha fala isso até hoje, eu tinha vontade de te abraçar, porque eu achava que você era minha mãe. Mas você não reagia. Isso são algumas coisas que ficaram muito claras no trabalho que a gente vem desenvolvendo, muitos relatos de gestantes torturadas, barbaramente torturadas, que perdiam os bebês. Teve um momento, acho que no 3º dia que eu desço, a minha irmã também está presa, minha irmã grávida de 8 meses, levando choque, inclusive na barriga. Isso não me conforma. Não existe lógica, mesmo a lógica autoritária ou arbitrária, justificar que uma mulher seja vítima de tortura, que uma mulher grávida seja vítima de tortura. No Jornal Nacional, o Cid Moreira leu uma nota do 1º Exército dizendo que foi morta em tiroteio com as forças de segurança a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. No dia seguinte, eu recebi um telefonema da família me pedindo para ver se eu conseguia liberar o corpo. E ela, branquinha, estava com um hematoma no olho e o outro pendurado. Tinha um afundamento no maxilar. Tinha muitas mordidas pelo corpo. Ela não tinha unha nem do pé, nem da mão.
não tinha bico de seio. Ela estava muito suja de sangue. Foi preciso lavar o corpo. Eu fiz um gesto de carinho nela. Passei a mão aqui nela. Quando eu fiz isso, meu dedo afundou. Aí eu levei um susto e comecei a mexer no cabelo e vi que tinha um afundamento em volta da cabeça. Era a chamada coroa de Cristo, que eles botavam na cabeça um torniquete de aço e vão apertando. Por isso que o olho dela estava pendurado. A repercussão desse corpo na minha alma é... Desculpa, gente, mas é muito duro. A comissão investigou em 2 anos e 7 meses fatos ocorridos há mais de 40 anos para apurar graves violações de direitos humanos, os fatos relacionados a essas graves violações, as estruturas, instituições, locais, autoria. Foram criadas comissões da verdade pelo Brasil inteiro, nos estados, municípios, universidades, sindicatos, entidades como ordens de advogados. Toda a sociedade brasileira. No âmbito da Comissão de Direitos Humanos, daqui do Senado, constituímos uma subcomissão da verdade que fez diligências em quartéis que foram objeto de tortura e de violações de direitos humanos. A mais representativa foi a visita ao DOI-CODE, lá do Rio de Janeiro. E a comissão, na verdade, trouxe à tona versões, narrativas, coisas desconhecidas dessa história que o Estado considerou oficial. Cuidado que essa casa está em estado precário, viu só? Uma comissão da verdade, o principal objetivo dela é dar voz às vítimas. Eu fiquei parada exatamente aqui e eles formaram um círculo, todos eles, eram vários, só homens. E aí, porrada comendo, jogando para um lado, jogando para o outro, e eu escutando o Luiz Carlos e o Thiago também sendo torturados. Olha só, aqui ficamos 3 dias aqui. Esse quarto eu vi pessoas caídas aí, eu olhava de cá e vi as pessoas aí. E aqui era a sala de tortura. Nessa sala eu fui torturada. Nessa daqui. Que houve graves violações de direitos humanos e que até hoje a gente paga um preço muito alto por isso, não há dúvida. E quando você faz da Comissão da Verdade, você não pega só as atrocidades, você pega a organização do Estado brasileiro, a organização do poder. Como é que o golpe foi bolado, gerado, quem deu o golpe, quem usufruiu do golpe e quais as estruturas de poder que foram geradas a partir do golpe. É 40 anos atrás, mas foi um ontem se nós olharmos a história do Brasil. Então é fundamental que isto seja reaberto, que essa ferida seja reaberta para mostrar que aconteceu isso. E aí centenas de presos. Aqueles anos eram terríveis, a gente convivia diariamente com muita dor, com muita violência, a opressão era no ar. A violência foi imensa o que aconteceu neste país. Por isso se deu inicialmente o nome de Operação Bandeirantes, por causa dessa congregação, dessa junção de forças aí com o objetivo de combater a oposição política que se delineava no Brasil naquela ocasião. Posteriormente, foi criado o DOI-CODE. O DOI, que era operações, e o CODE, que era a parte administrativa, por assim dizer. Então era o DOI-CODE. E o DOI-CODE funcionava para prender as pessoas, torturava as pessoas, responsável por muitas mortes. E depois que as pessoas, sob tortura, falavam, os seus depoimentos
eram encaminhados ao DOPS para que fosse encaminhado à Justiça Militar. A senhora tirava a roupa aqui dentro já ou quando a senhora chegava aqui, eu mandava tirar a roupa. Tá. E aí ficava nu e aí... E aí os caras começavam a passar a mão no corpo da gente, falando, como que uma branca vai ficar casada com um preto, que não sei o quê. Foi isso. Aí um bando de sádicos, torturadores em volta de você, fazendo perguntas, gritando, chutando. Muita palmatória, aquela palmatória era uma tábua cheia de furinho, aquele furinho, eles vão te batendo assim, isso aqui, a sua pele vai subindo e vai cortando. Choque, pau de arara, afogamento e outros métodos variados, né? Por tudo isso eu passei. O pau de arara, eu fui, eles me colocaram no pau de arara, né? E o pau de arara é uma sensação horrível, porque você fica nua, pendurada, com a cabeça para baixo. Você quer levantar a cabeça, mas tem hora que você não aguenta mais a cabeça, solta. Os relatos de tortura do DOI-CODE são inúmeros. Todo mundo diz que foi torturado. Os meus interrogatórios não foram feitos só na casa, foram feitos até em prisões. Eram uma conversa normal. Normal. Nunca houve pau de arara. Não. Nunca houve tortura. Não. Nunca. A tortura psicológica houve. Já começa por aí. Paulo Malhães é o homem do DOI-CODE que levou a jiboia para o quartel do Espírito Santo, onde foi torturada durante 3 meses a ex-militante do PCdoB, então com 19 anos, grávida e jornalista, Miriam Leitão, que deu um depoimento extremamente comovedor e corajoso, relatando que o Paulo Malhães era o homem que trouxe a jiboia do DOI-CODE do Rio para fazer essa tortura terrível em que a Miriam teve que conviver durante horas num quarto absolutamente escuro, ela e a jiboia. As pessoas falam, não tem, é confrontada com a dor, com a estupidez humana num grau. Então o ponto é isso. Eu mesmo, quando comecei a minha vida nessas informações, eu mesmo cheguei a fazer tortura. E a tortura tem cabimento? Tem. Acho. Defenda a tortura. O senhor quer saber uma verdade. O senhor tem que me apertar para me contar. Certamente houveram excessos. Não, o que o senhor está chamando de excesso? Tudo que foi nomeado aqui. Por exemplo, vamos lá, choque elétrico é fato. É fato. Pau de arara é fato. É fato. Depois eles começaram a preparar já a cadeira do dragão, que é essa cadeira que ela é toda coberta, revestida de metal. Eles já vão colocando fio na vagina, fio no ânus, nos ouvidos, te amarrando os braços, as pernas, vão jogando água para aumentar o choque. A gente percebe muito claramente que há uma loucura, isso vai gerando, quer dizer, esses agentes da repressão, os torturadores, às vezes parece, a sensação que a gente tem é que há uma competição de sadismo. O pessoal do Exército invadiram a nossa residência, Paraguaia. Batendo muito, que eu tô aleijado, eu tô sem dente aqui na minha boca, porque foi botar choque elétrico na minha boca, foi o choque mais ruim que eu peguei. Então, fiquei 45 dias preso. 30 dias foi de sofrimento, peia todo dia. O pessoal do Exército foi na nossa região lá novamente, metralhou a casa dos guerrilheiros toda, derrubaram, botaram fogo também na nossa casa. E nós, meu pai com 10 filhos, teve que sair correndo para a cidade, atravessamos o rio para não ser metralhado de noite. Das supostas autoridades nesses conflitos.
Todas aquelas vezes que as pessoas dirigiam meu avô, chamando ele de terrorista, na realidade terroristas foram aqueles homens que por lá passaram, que bateram em mulheres, que mataram crianças, que ocultaram os cadáveres, que não tiveram a honra, a hombridade moral sequer de devolver os restos mortais do meu avô. No caso do Epaminondas, nós conseguimos localizar e entregar os restos mortais à família. Foi talvez um dos momentos mais emocionantes da comissão. O Estado brasileiro é responsável pela violência praticada contra estas milhares de pessoas que foram mortas, que foram torturadas, que tiveram seus direitos cassados. O caso Rubens Paiva foi um caso que mereceu muita atenção da comissão e a comissão conseguiu hoje ter um quadro absolutamente completo, ou praticamente completo, do que houve com Rubens Paiva. Os outros são os golpistas que devem ser repelidos, e desta vez, definitivamente, para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiada. Um deputado que não era comunista, mas que presidiu a CPI do IBAD em 62 e revelou as empresas que estavam contribuindo para financiar o golpe militar no Brasil. Ele mostrou quem fez o complô para derrubar o João Goulart. Aonde nos levarão as crises, o descalabro administrativo, a desordem. O que, na minha opinião, selou a morte dele. 20 de janeiro de 1971, ele é preso em sua residência. Quando eu acordei, os militares já estavam em casa, eles estavam com umas roupas escuras, eu acho que alguns até estavam gravatas, se não me engano. E sacolas com metralhadoras, armas e tal. E já estava um ambiente mais calmo. Eu não peguei um momento mais nervoso, que foi o momento da invasão. Depois ele foi levado para uma instalação da aeronáutica, depois para uma instalação do exército, lá foi torturado, foi morto. À noite ele já passava muito mal e ele foi atendido por um médico, que é o Amilcar Lobo, né? E o Amilcar Lobo deixa um depoimento dizendo que o Rubens Paiva, naquele momento, já foi encontrado com uma hemorragia abdominal grave, com a ruptura hepática, uma ruptura do fígado, e que se ele não fosse hospitalizado, e ele advertiu que ele deveria ser hospitalizado imediatamente para não morrer. A informação que se tem é que no dia seguinte, dia 21, né, na madrugada ele já passava muito mal, no dia 21 ele ainda é torturado. O que não se sabe? O que foi feito do corpo do Rubens Paiva. O senhor recebeu uma missão para assumir a alçada do Rubens Paiva. Hoje, Dia Internacional dos Direitos Humanos, dia 10 de dezembro, nesta data, a Comissão Nacional da Verdade chega ao final de suas atividades. Entrega neste momento a Vossa Excelência, Senhora Presidente, o relatório que registra os trabalhos que desenvolveu e as apurações que realizou. O relatório, no meu entender, marca uma fase nova da abertura política. E o relatório aponta aquilo que não era oficial e passa a ser reconhecimento do Estado brasileiro.